Olá, irmãos, como vocês estão? Meu nome é Josué Sodré e hoje venho trazer uma palavra ao seu coração. Hoje nós vamos falar sobre as Beatitudes, Mateus 5 e nesse devocional versículos 3 e 4. Os irmãos conhecem que esse sermão aqui Jesus subiu ao monte e ele falou assim no versículo 3: Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Não seria nenhum exagero dizer que esse sermão aqui é a receita da felicidade para o crente. Como ser feliz em Cristo, sendo um discípulo de Cristo. E não é como a gente muitas vezes entende ser pobre. Como que é isso? Lá no Velho Testamento, ser pobre é aquela pessoa como hoje em dia a gente conhece, sem recursos, um coração humilde, contrito, que experimentavam um imerecido favor de Deus. Mas nesse versículo aqui, Cristo não está falando de vida material, bens materiais, necessidades físicas. Ele está falando de pobre da vida espiritual, uma pessoa perdida, desesperançoso de salvação, que reconhece que precisa de um Salvador, um pobre de espírito, sem vida, e assim sendo, qual que é a consequência disso? Recorre a Jesus. Como muitas vezes nós vimos nos evangelhos, aqueles enfermos, cegos: Senhor, tem misericórdia de mim, dá-me salvação. É um reconhecimento de um pobre de espírito que olha para Cristo e vê ali a única porta de salvação, de solução, de alívio. Não há ninguém que será salvo sem compreender que está destituído da glória, está manchado. Não sei se os irmãos conhecem Agostinho de Hipona. Ele tem uma frase, um pensamento muito interessante que diz assim: fizeste-me entrar em mim mesmo para não olhar para dentro de mim. Eu tinha me escondido, mas tu me arrancaste do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Então é isso, irmãos, reconhecer a nossa limitação. E o versículo 4, abençoados são os que choram, porque eles serão consolados, é diretamente ligado ao versículo 3 que a gente acabou de ler. Porque a pessoa pobre de espírito vai reconhecer o seu estado de calamidade, vai chorar aos pés do Senhor, reconhecendo que é dependente dele, precisa da sua misericórdia. É uma pessoa de coração contrito, choro de arrependimento, tristeza, sincero, verdadeiro, pelas consequências do pecado. Por isso que é importante a gente nos achegar a Cristo, nos achegar a Deus em nossas orações. Quanto mais nós nos aprofundamos no relacionamento com Ele, mais Ele nos faz entender quem nós somos. Só Cristo tem a verdade, só Cristo nos mostra a realidade, que sem Ele nós nada podemos fazer. E as adversidades que nos afligem devido ao pecado no mundo, é isso que nós vamos reconhecer. É por isso que nós vamos chorar e olhar para nós, como nós lemos aqui a frase de Agostinho de Hipona: olha, olhando para mim mesmo, eu vi a minha calamidade, eu vi a minha mancha, eu vi o resultado e o porquê do sacrifício de Cristo na cruz, porque Ele teve que vir, porque Ele teve que resgatar a humanidade dessa situação de calamidade, de destruição, de um caminho direto ao inferno. Cristo nos resgatou disso. Isso que quer dizer ser pobre de espírito e chorar na presença de Deus, reconhecendo: esse é meu Salvador, esse é meu Deus, eu preciso dele. Independente da situação, do momento, reconheçamos que nós somos pobres de espírito e que nós também precisamos chorar na presença de Deus, reconhecendo o seu grande poder, a sua grande misericórdia. E para chegar nesse estado,
é oração, comunhão, compreensão. Não é simplesmente vou chegar ali, vou ajoelhar e vamos, como se dizem, né, lançar uma lágrima de crocodilo. Não é isso. Conforme a gente vai se aproximando de Cristo, crescendo na fé, crescendo no entendimento, a compreensão da graça do Evangelho vai se chegar a nós, o Espírito Santo vai abrindo a nossa mente e a gente vai compreender o que é ser pobre de espírito e o que é chorar de verdade na presença de Deus. Nós precisamos lutar pela comunhão, pela observação do Espírito Santo em nós, a orientação, para que nós possamos entender o nosso papel na presença de Deus, o que Ele requer de nós, por que nós servimos a Ele, estamos buscando a Ele, por causa das adversidades, dificuldades, problemas, tentações, a gente vai reconhecer cada vez mais que nós somos dependentes do nosso Deus. Sem Ele somos nada, somos pobres, somos pequenos. Choremos com sinceridade na presença de Deus. Nós necessitamos de Deus, meus irmãos. É isso a mensagem de hoje, do versículo 3 e do versículo 4. Pobres de espírito e também bem-aventurados que choram. Vamos chorar em sinceridade na presença de Deus.